Você já parou para pensar em quantas vezes foi salvo de algo que nem imaginava? Quantas vezes sentiu uma presença sutil, mas poderosa, como se alguém estivesse cuidando de você em silêncio? Talvez tenha sido um acidente evitado, uma palavra que chegou na hora certa, ou até um impulso repentino que te fez mudar de direção e se proteger de algo que você nem sabia. Isso não é acaso. Isso é sinal de que o arcanjo Miguel está ao seu lado. Hoje você vai descobrir os sinais mais claros de que o arcanjo Miguel está te protegendo. Esses sinais muitas vezes passam despercebidos, mas quando aprendemos a reconhecê-los, percebemos que nunca estamos sozinhos. Há uma batalha espiritual acontecendo a todo instante, e você precisa saber que está sendo guardado, guiado e fortalecido por esse poderoso mensageiro de Deus. Antes de entrarmos nos sinais, respire fundo. Este não é um vídeo comum. Esta é uma mensagem que pode mudar sua percepção da vida espiritual. Se você está assistindo agora, não é coincidência. Miguel já estava preparando o caminho para que você chegasse até aqui, porque ele quer que você entenda os sinais de sua proteção. Imagine por um momento a cena, você, andando por um caminho cheio de perigos invisíveis, sem saber o que está ao seu redor. Mas ao seu lado caminha uma presença grandiosa, um guerreiro de luz, segurando sua espada flamejante, afastando toda a sombra, toda energia negativa, toda a cilada do inimigo. Mesmo sem ver, você sente que está guardado. E esse guardião é Miguel. Um dos primeiros sinais de sua presença é a intuição repentina. Sabe quando você sente dentro de si uma voz silenciosa dizendo, não vá por esse caminho, não confie nessa situação, ou espere mais um pouco? Muitas vezes você pensa que é apenas sua mente, mas, na verdade, é a proteção angelical te guiando. O arcanjo Miguel fala conosco através da intuição, do coração acelerado, daquela sensação de desconforto que parece inexplicável. Quando você escuta esse chamado e evita algo ruim, está experimentando o cuidado dele. Outro sinal forte é a coincidência providencial. Você precisava de uma resposta, e, de repente, uma mensagem aparece, um vídeo chega até você, uma pessoa surge com a solução exata. Isso é Miguel agindo nos bastidores, alinhando os acontecimentos para que você esteja sempre protegido e guiado. Essas sincronicidades não são obra do acaso, mas da mão divina agindo através de Miguel. E há ainda o sinal da força em momentos de fraqueza. Quantas vezes você já pensou que não iria aguentar, que não teria forças para continuar, mas, de repente, uma energia nova surgiu dentro de você? Essa força que vem do nada, essa coragem que aparece na escuridão, é Miguel soprando em seu espírito, você não está só, eu estou com você, levante-se e siga. Miguel também se manifesta através de sonhos e visões. Muitas pessoas relatam sonhar com uma luz azul intensa, com uma figura guerreira, ou até mesmo sentir uma espada brilhante cortando correntes em seus sonhos. Esses sinais são formas de Miguel comunicar que está atuando na sua vida espiritual, mesmo enquanto você descansa. Ele trabalha em planos que os nossos olhos humanos não conseguem ver, mas que deixam marcas em nossa alma. Talvez você já tenha experimentado outro sinal, a sensação de paz em meio ao caos. É quando tudo ao redor está confuso, pesado, ameaçador, mas, dentro de você, há uma calma que não faz sentido humano. Essa paz que ultrapassa o entendimento é a prova de que Miguel levantou seu escudo sobre você. Ele entra no ambiente, expulsa as trevas e traz a serenidade divina. E existe um sinal muito especial que poucos percebem, no chamado para a oração. Quando, de repente, você sente a necessidade de falar com Deus, de buscar proteção, de pedir ajuda espiritual, esse impulso não surge do nada. É Miguel te puxando para perto do Criador, lembrando que a verdadeira proteção vem da conexão com o divino. Agora, pense em quantas vezes você já sentiu algo assim. Quantas vezes se lembrou de orar de repente, ou teve um sonho marcante, ou se viu salvo de algo inexplicável. Esses não são eventos comuns. Esses são sinais claros da presença de Miguel na sua vida. Mas não se engane, Miguel não apenas observa. Ele age. Ele luta. Ele é o príncipe dos exércitos celestiais, o grande guerreiro que enfrenta as forças do mal em favor dos filhos de Deus. Sempre que você sente medo, sempre que o perigo parece grande demais, lembre-se, você nunca está só.
Miguel está batalhando em seu favor. E, enquanto você ouve essas palavras, ele já está ao seu lado. Sim, agora mesmo, enquanto escuta este vídeo, a energia de Miguel envolve o ambiente onde você está. A luz azul de sua presença cria um círculo de proteção, afastando toda a sombra, todo pensamento negativo, toda força contrária. Portanto, abra seu coração. Este vídeo é um encontro marcado pelo céu. Não se distraia. Escute até o fim, porque até lá, você terá percebido que os sinais da presença de Miguel sempre estiveram com você, apenas precisavam ser reconhecidos. Você já percebeu que, em certos momentos da vida, parece que uma força invisível te protege de algo que poderia ter mudado tudo? Talvez você estivesse prestes a sofrer um acidente, mas algo fez você se atrasar por alguns segundos e evitar o perigo. Talvez uma pessoa negativa tenha tentado se aproximar, mas, de repente, ela se afastou sozinha, como se algo a impedisse de entrar na sua vida. Isso não é coincidência. É um dos sinais mais poderosos de que o arcanjo Miguel está atuando em sua defesa. Miguel é conhecido como o grande comandante das milícias celestes. Sua espada flamejante corta todo o mal, sua presença expulsa trevas e sua missão é proteger os filhos de Deus. Quando ele age em sua vida, você pode até não ver com os olhos físicos, mas sentirá nos acontecimentos, nos livramentos e até nos pequenos detalhes que parecem não ter explicação. Um dos sinais mais comuns é o que chamamos de bloqueio divino. Já aconteceu com você de insistir em algo e, por mais que tente, simplesmente não consegue? Às vezes pode ser um trabalho, uma relação, um caminho que parece promissor, mas de repente tudo trava, tudo emperra. Muitas pessoas pensam que é azar, mas, na verdade, é Miguel intervindo para evitar que você entre em algo que traria dor e destruição. O bloqueio é, muitas vezes, uma forma de livramento. Outro sinal impressionante é o aparecimento da luz azul. Muitos relatam ver uma claridade azul intensa em momentos de oração, ou até mesmo sentir flashes dessa cor em ambientes de dificuldade. Essa é a cor que representa o raio azul da fé, da coragem e da proteção, que é a energia diretamente ligada ao arcanjo Miguel. Se você tem percebido essa luz, saiba que Miguel está perto de você. Além disso, existe o sinal do peso que se transforma em leveza. Você já entrou em um lugar e sentiu o ambiente pesado, carregado, como se houvesse algo errado ali. Mas, ao começar a orar, ao pedir proteção, de repente essa carga vai embora e você respira aliviado. Esse é Miguel limpando o espaço, expulsando energias negativas e estabelecendo a ordem divina. Outro ponto importante, Miguel não protege apenas contra forças externas, ele também atua dentro de você. Muitas vezes, seus próprios pensamentos se tornam um campo de batalha. A mente começa a se encher de medos, inseguranças, vozes que dizem que você não vai conseguir. É nesse momento que Miguel entra e sussurra coragem, desperta fé e reacende sua determinação. Se você já sentiu uma força inesperada brotar dentro de si, saiba que Miguel estava atuando ali, fortalecendo o seu espírito. Agora, repare em outro detalhe e a preservação inexplicável. Quantas vezes você ouviu histórias de pessoas que sobreviveram a situações em que, humanamente, não havia como escapar? Um acidente grave, uma doença inesperada, uma queda, uma explosão, mas, por algum motivo, saíram quase ilesas. Essas pessoas costumam dizer foi um milagre. E, de fato, é. É a mão de Deus agindo através da espada protetora de Miguel. Você precisa entender algo essencial, e Miguel não age apenas quando você pede, ele age quando você precisa. Muitas vezes, antes mesmo de você abrir a boca em oração, ele já está se movendo para proteger sua vida. Porque sua missão é exatamente essa, ser o guardião que nunca dorme, que nunca falha, que nunca abandona os filhos de Deus. Mas atenção, dá um sinal muito sutil, que poucos reconhecem. É quando tudo parece conspirar para o mal, mas, de repente, uma pequena mudança acontece e o perigo se desfaz. Pode ser uma ligação que você recebe no exato momento, pode ser um atraso inesperado, pode ser até uma sensação que te faz parar por alguns segundos. São detalhes quase imperceptíveis, mas que mudam tudo. Isso é Miguel mudando as peças no tabuleiro da sua vida, sem que você perceba.
E aqui vai algo profundo: Miguel não protege apenas o corpo, mas principalmente a alma. Muitas vezes você é poupado de relacionamentos que poderiam te afastar da sua missão, de caminhos que poderiam te corromper, de escolhas que poderiam te levar à destruição. É por isso que alguns sonãos que você recebe são, na verdade, a voz de Miguel dizendo: eu te protejo, mesmo quando você não entende. Enquanto você escuta essas palavras agora, lembre-se de olhar para a sua própria vida. Relembre quantas vezes você foi poupado de situações ruins. Quantas vezes você saiu de um lugar pouco antes de algo grave acontecer? Quantas vezes sentiu uma paz inexplicável em meio ao medo? Esses são sinais inquestionáveis de que Miguel está ao seu lado. E há um detalhe final para fechar esta parte: quando você começa a reconhecer esses sinais e agradecer por eles, você fortalece ainda mais a conexão com Miguel. Porque ele não apenas protege, mas também responde à sua fé. Quanto mais você confia, mais você percebe sua presença. Então, não duvide. Se você chegou até aqui, é porque Miguel quis que você soubesse: você nunca esteve só. Ele tem te guardado em silêncio, mas agora é hora de você abrir os olhos espirituais e reconhecer os sinais. Você já percebeu que, em alguns momentos, o medo simplesmente desaparece sem explicação? Você pode estar vivendo uma situação complicada, cercado por preocupações, sem saber como resolver. Mas, de repente, sente uma calma que não é sua. É como se alguém tivesse colocado a mão sobre o seu coração e dissesse: confie, tudo vai ficar bem. Esse é mais um sinal poderoso da presença do Arcanjo Miguel. Miguel não apenas luta contra as forças externas, ele luta contra as forças internas que tentam te aprisionar. Muitas vezes, a maior batalha acontece dentro da mente. Ansiedade, medo, pensamentos destrutivos, tudo isso pode ser um campo fértil para as trevas. Mas quando você sente paz em meio ao caos, é sinal de que Miguel está combatendo em seu lugar, cortando correntes invisíveis e te lembrando que você não está só. Outro sinal inconfundível é o silêncio que protege. Pode parecer estranho, mas você já percebeu que, às vezes, pessoas negativas se afastam de você sem motivo aparente? Elas simplesmente deixam de te procurar, ou não conseguem mais conviver contigo da mesma forma. Isso acontece porque a energia de Miguel cria uma barreira espiritual ao redor da sua vida. Quem não tem luz não suporta permanecer próximo por muito tempo. E há ainda os sonhos reveladores. Muitas pessoas relatam sonhar com um guerreiro de armadura, ou com uma figura de luz azul intensa, ou até mesmo com batalhas onde sentem que estão sendo defendidas por uma força superior. Esses sonhos não são comuns, são manifestações do Arcanjo Miguel para mostrar que está trabalhando em sua vida enquanto você descansa. Se você já acordou de um sonho com a sensação de vitória, de proteção ou até mesmo com lágrimas nos olhos por sentir paz profunda, entenda, e não foi apenas um sonho. Foi uma visita espiritual. Outro ponto que você precisa observar é a força inexplicável que surge nos momentos de decisão. Já aconteceu de você estar prestes a desistir de algo importante, e, de repente, sentir uma coragem inesperada, como se uma chama tivesse se acendido dentro de você. Esse é Miguel soprando fé e determinação em seu coração. E perceba como tudo se conecta: quando você tem coragem, você toma decisões melhores. Quando você toma decisões melhores, você evita perigos. Quando você evita perigos, você se aproxima do plano que Deus tem para a sua vida. Miguel atua exatamente nesse fluxo invisível. Agora, quero que você reflita em quantas vezes você foi impedido de entrar em caminhos que pareciam bons, mas, com o tempo, percebeu que teria sido um desastre? Esse é um dos sinais mais claros da ação de Miguel. Ele não apenas corta o mal que já está diante de você, ele corta também o mal que ainda está escondido. Ele enxerga o que você não vê. Existe também o sinal do despertar espiritual. Você começa a sentir vontade de orar mais, de buscar mais a Deus, de se afastar de ambientes e pessoas que não fazem bem. Esse despertar não acontece por acaso. É Miguel chamando você para uma vida mais alinhada ao propósito divino. Ele desperta em você a consciência de que sua alma vale mais do que qualquer prazer passageiro. E há ainda o sinal da proteção física evidente.
Já ouviu histórias de pessoas que desviaram de um acidente por milésimos de segundos? Ou que mudaram de trajeto sem entender o porquê, apenas para descobrir depois que algo grave aconteceu exatamente no caminho que evitou? Essas não são coincidências, são respostas claras da espada de Miguel em ação. Agora, quero que você entenda algo profundo: quando você se conecta com Miguel, você se torna parte de um exército invisível. E esse exército não perde batalhas. Porque o líder dele não é apenas um anjo, é o príncipe celestial escolhido por Deus para comandar os guerreiros da luz. Por isso, não ignore os sinais. O medo que some, o silêncio que protege, os sonhos que revelam, a coragem que surge, os livramentos que parecem inexplicáveis, todos esses são lembretes de que você não está sozinho nessa caminhada. Miguel está ativo, mesmo quando você não percebe. Mas lembre-se, ele atua com ainda mais força quando você o chama conscientemente. Por isso, nunca deixe de orar, nunca deixe de pedir sua proteção, nunca deixe de reconhecer sua presença. Cada oração que você faz é como um chamado direto ao comandante das hostes celestiais. E ele responde com fidelidade. Se você sente que esses sinais já apareceram em sua vida, é porque Miguel já está com você. Mas se ainda não percebeu, abra os olhos espirituais. Ele pode estar te defendendo neste exato momento. Você já ouviu falar no poder das coincidências? Aqueles momentos em que tudo parece se alinhar de uma maneira perfeita, mesmo sem você ter planejado? Pois saiba que, muitas vezes, essas não são simples coincidências. São sincronicidades criadas pela presença do Arcanjo Miguel para te guiar. Pense em situações em que você encontrou exatamente a pessoa que precisava, no momento exato em que mais precisava de uma palavra de ânimo. Pense nas vezes em que um atraso aparentemente ruim te livrou de um problema maior. Ou ainda nos momentos em que uma oportunidade apareceu de forma inesperada, abrindo uma porta que você jamais imaginaria. Isso é sinal claro de proteção. Arcanjo Miguel é especialista em organizar circunstâncias para que você seja poupado do mal e conduzido ao bem. Muitas vezes, você nem percebe a engenharia divina acontecendo ao seu redor, mas quando olha para trás, percebe que cada detalhe se encaixou perfeitamente. Essa sensação de que tudo aconteceu como deveria é um dos sinais mais sutis, mas também mais poderosos, da atuação dele em sua vida. Outro sinal que merece atenção é a energia inexplicável que surge em momentos de cansaço extremo. Quantas vezes você já se sentiu esgotado, sem forças para continuar, mas de repente conseguiu seguir adiante, mesmo sem entender de onde veio tanta energia? Essa força não surge do nada. É o sopro de Miguel sobre o seu espírito, renovando suas forças para que você não desista. E é importante entender que Miguel não protege apenas contra perigos externos. Ele protege contra o maior inimigo que você pode enfrentar em você mesmo. Quantas vezes suas próprias escolhas, impulsos ou palavras poderiam ter destruído relacionamentos, carreiras ou sonhos? Mas, de repente, você encontra clareza, segura sua língua, controla seus impulsos, pensa 2 vezes antes de agir. Esse autocontrole repentino, esse freio interior, muitas vezes é a mão invisível de Miguel guiando seus passos. Outro sinal inconfundível é o chamado à disciplina espiritual. Você começa a sentir uma inquietação quando deixa de orar, quando se afasta da fé, quando deixa passar oportunidades de se conectar com Deus. Essa inquietação não é culpa comum, é um lembrete de que Miguel está te puxando de volta para o caminho da luz. Ele sabe que quanto mais distante você estiver de Deus, mais vulnerável se torna. Por isso, ele desperta em você uma necessidade quase inexplicável de voltar à oração, ao jejum, ao contato com a palavra. E aqui está um ponto fundamental: Miguel trabalha não apenas para te proteger do mal, mas para te alinhar com o bem. E quanto mais você se alinha, mais sinais você percebe. Um deles é o desejo súbito de ajudar os outros, mesmo sem esperar nada em troca. Quando você sente compaixão crescer em seu coração, quando se emociona ao ver alguém sofrendo, quando deseja ser luz para quem está em trevas, se isso não é apenas empatia humana. É Miguel expandindo sua luz através de você. Agora, talvez você esteja pensando: mas como eu sei que tudo isso não é apenas fruto da minha imaginação? A resposta é simples: observe os frutos. A proteção de Miguel sempre gera frutos de paz, clareza,
coragem, livramentos e crescimento espiritual. Se os sinais que você está vivendo produzem isso, pode ter certeza, ele está agindo. Um exemplo prático: você já passou por um momento em que estava quase caindo em uma armadilha, seja um negócio duvidoso, um relacionamento tóxico ou uma decisão precipitada, mas algo aconteceu que simplesmente impediu. Talvez a pessoa tenha sumido, o negócio tenha desandado, a porta tenha se fechado. Às vezes, você até se frustra no momento, mas depois percebe, foi melhor assim. Isso é Miguel te protegendo de ciladas que poderiam arruinar seu futuro. E não ignore também os avisos sutis no coração. Já sentiu aquele incômodo sem motivo em certas situações? Como se uma voz interna dissesse, não vá, não aceite, cuidado. Esse instinto não é apenas psicológico, é muitas vezes a intuição despertada pela proteção de Miguel. Ele fala através dessa sensibilidade espiritual para evitar que você entre em caminhos que não são seus. O arcanjo Miguel trabalha constantemente nos bastidores, e um dos sinais mais belos disso é quando você percebe que sua vida, mesmo em meio às dificuldades, tem sido preservada. Quantas vezes você esteve no limite, mas foi sustentado? Quantas vezes você achou que não teria saída, mas uma solução surgiu? Isso não acontece por acaso. Por isso, aprenda a agradecer não apenas pelas vitórias visíveis, mas também pelas batalhas invisíveis vencidas por você. Talvez você nem saiba de quantos acidentes, traições, armadilhas e ataques espirituais já foi protegido. Mas Miguel sabe, porque foi ele quem lutou por você. E aqui está um segredo: quanto mais você reconhece os sinais, mais sinais você perceberá. Porque a gratidão abre os olhos espirituais. Quando você agradece, você enxerga. E quando você enxerga, você se fortalece. Miguel está, neste exato momento, criando circunstâncias que você talvez só entenda daqui a meses ou anos. Mas confie, em cada atraso, cada desvio, cada silêncio pode ser parte da sua proteção. Existem momentos na vida em que nos sentimos cercados por forças invisíveis. A sensação é de que algo ruim poderia acontecer, mas de maneira inexplicável, nada acontece. É como se uma muralha invisível fosse erguida ao nosso redor. Esse é um dos sinais mais poderosos da proteção de Arcanjo Miguel. Ele ergue verdadeiros escudos espirituais para impedir que as trevas tenham acesso ao seu coração, à sua mente e até ao seu corpo físico. Você pode perceber isso quando sente que está em um ambiente carregado, mas não é afetado como os outros. Ou quando pessoas negativas tentam te desestabilizar, mas suas palavras simplesmente não conseguem te atingir. Esse bloqueio não é apenas psicológico, é espiritual. Miguel cria ao seu redor um campo de força para que você permaneça firme mesmo em situações hostis. Outro sinal muito comum é a presença de sonhos reveladores. Muitas vezes, Arcanjo Miguel fala conosco durante o sono. Ele pode te mostrar imagens simbólicas, como batalhas, espadas, luzes brilhantes ou até mesmo situações de livramento. Esses sonhos não são apenas reflexos da sua mente, mas mensagens que confirmam que você está sendo guardado. Quando acordar após esses sonhos, preste atenção à sensação que fica em seu coração. Geralmente é uma sensação de paz, coragem ou de aviso sobre algo que você precisa evitar. E não podemos esquecer o sinal da coragem repentina diante do medo. Normalmente, o medo paralisa. Mas quando Miguel está ao seu lado, o medo perde a força. De repente, você encontra palavras para se defender, força para enfrentar uma dificuldade, ou até serenidade para atravessar tempestades. Essa coragem não é natural, é espiritual. Miguel sopra ânimo dentro de você e faz sua alma se levantar. Você já percebeu que, mesmo em meio a crises, consegue manter uma esperança que surpreende? Quando todos esperam que você desmorone, você permanece firme. Isso é obra de Miguel. Ele não apenas tira você dos perigos externos, mas também protege sua mente contra a desesperança. Porque a desesperança é uma arma das trevas, e Miguel jamais permitirá que você se torne presa fácil. Outro sinal claro é quando você percebe uma luz interna que te puxa de volta para o caminho certo. Talvez você tenha se afastado de Deus, tenha deixado de orar ou tenha mergulhado em escolhas ruins. Mas, de repente, surge um desejo de mudança, uma necessidade de limpeza espiritual, uma vontade de começar de novo.
Essa vontade não nasce do nada. É Miguel chamando você de volta, lembrando que ainda há propósito em sua vida e que você não pode se perder. E quando falamos em sinais, não podemos ignorar os animais e crianças. Muitas vezes, eles percebem a presença de Miguel antes mesmo que nós. Animais podem se acalmar perto de você sem motivo aparente, e crianças podem sorrir ou olhar fixamente como se vissem algo invisível. Isso acontece porque seres puros têm mais sensibilidade espiritual. Se isso ocorre frequentemente, é porque Miguel está se manifestando de forma tão intensa ao seu redor que até os inocentes percebem. Mas talvez um dos sinais mais fortes de sua proteção seja quando você percebe que tudo o que tentaram contra você não prosperou. Quantas vezes falaram mal de você, tentaram destruir sua reputação, tramar contra seus planos, mas, de repente, tudo caiu por terra. Isso não é apenas sorte. É Miguel cortando laços de inveja, desfazendo palavras de maldição e desarmando ataques espirituais contra a sua vida. E aqui está um detalhe importante: quando Miguel luta por você, muitas vezes você nem percebe a batalha que está acontecendo. Mas ele garante que nenhuma arma forjada contra você prospere. Isso significa que, mesmo quando você se sente frágil, há alguém mais forte guerreando em silêncio ao seu favor. Por isso, da próxima vez que você escapar de um problema sem entender como, da próxima vez que sentir paz em meio ao caos, ou da próxima vez que um perigo não te alcançar, saiba que não foi acaso. Foi a espada de Miguel em ação. Outro sinal poderoso da presença e proteção de Miguel é a sensação repentina de paz em lugares de medo. Já aconteceu de você entrar em um ambiente onde todos parecem tensos, mas você, de forma inesperada, permanece tranquilo? Essa tranquilidade não vem de você. É a presença de Miguel blindando suas emoções e te tornando um ponto de equilíbrio onde há desordem. Miguel também se manifesta através da clareza mental em decisões difíceis. Quantas vezes você esteve diante de escolhas importantes e, no meio da confusão, conseguiu discernir qual caminho era o certo? Essa clareza é um dom enviado pela luz do arcanjo. Ele remove as névoas da dúvida e faz com que sua intuição seja afiada. Essa clareza é um dos maiores sinais de que você não está sozinho. Outro sinal, a mudança repentina de rota. Talvez você tenha planejado ir a algum lugar, mas algo te atrasou. Ou tenha decidido aceitar algo, mas sentiu uma resistência interna. Depois, você percebe que esse atraso ou mudança te poupou de um mal. Isso é Miguel reposicionando seus passos. Ele altera circunstâncias e até detalhes do seu dia para impedir que você seja atingido. E não podemos esquecer o poder da voz interior. Muitas vezes, quando você está prestes a cometer um erro, uma voz suave mas firme ecoa dentro de você: e não faça isso. Ou, em outros momentos, você ouve claramente: vá em frente, confie. Essa voz não é apenas a sua consciência, é a orientação do arcanjo. Ele fala de forma direta ao seu coração quando é necessário te livrar de algo. Há também um sinal extraordinário, de portas fechadas que depois se revelam bênçãos. Quantas vezes você ficou frustrado porque um emprego não deu certo, um relacionamento terminou ou uma oportunidade se perdeu? Mas, depois, percebeu que se tivesse seguido por aquele caminho, teria sofrido ainda mais? A frustração inicial, na verdade, era uma proteção. Miguel fecha portas que não são para você, mesmo que você insista em abri-las. Outro sinal frequente da atuação de Miguel é a cura emocional inesperada. Talvez você tenha passado por perdas, traições ou situações que poderiam ter te destruído por dentro. Mas, mesmo assim, você encontrou força para seguir em frente, encontrou consolo em lugares que não esperava, ou simplesmente percebeu que a dor foi suavizada. Isso é sinal claro de que Miguel está curando seu coração, restaurando suas feridas invisíveis. E existe ainda o sinal da fé renovada em meio à descrença. Quando tudo parecia perdido, quando sua fé estava quase apagada, você encontrou motivos para acreditar novamente. Isso não foi coincidência. Foi Miguel reacendendo a chama dentro de você para que o inimigo não apagasse sua esperança. Por fim, um dos sinais mais belos, você começa a perceber que sua vida inspira outras pessoas. Sem que você faça esforço, apenas pelo fato de estar firme, resiliente e em paz, outros começam a se sentir fortalecidos.
Isso acontece porque Miguel não te protege apenas para você, mas para que você seja exemplo e luz na vida de outros. Quando você vê alguém se levantar por causa da sua coragem, saiba, isso também é sinal da espada de Miguel agindo através de você. A proteção de Miguel não é apenas espiritual, mas também física. Um dos sinais mais impressionantes é quando você é livrado de acidentes. Talvez tenha escapado de um trânsito perigoso, de uma queda ou de um problema de saúde que poderia ter sido fatal. Essas situações, vistas de fora, parecem coincidência. Mas na realidade, são livramentos diretos. Miguel age como guardião do seu corpo, afastando o perigo antes que ele te alcance. Outro sinal fortíssimo é quando você sente uma energia intensa durante a oração. Pode ser um calor no peito, uma onda de arrepios, uma sensação de estar envolto em algo maior que você. Esse é o toque de Miguel, confirmando que está ao seu lado naquele momento. Ele não apenas ouve sua oração, mas participa dela, fortalecendo cada palavra que você dirige ao céu. Miguel também se manifesta em momentos em que você sente um impulso de perdão. Perdoar não é fácil. Mas, quando você sente de repente que consegue soltar ressentimentos e libertar pessoas do peso da sua mágoa, saiba que não foi força humana. Foi Miguel libertando você das correntes que te prendiam, para que sua alma fique leve e aberta à ação divina. Há também o sinal do recomeço inesperado. Quando tudo parecia perdido, quando você pensava que não teria mais chance, algo novo surge, uma nova porta, uma nova oportunidade, uma nova força. Isso é Miguel reconstruindo caminhos e lembrando que a sua história não acabou. Outro sinal muito marcante é quando pessoas mais simplesmente se afastam da sua vida sem motivo claro. Amizades tóxicas se desfazem, relacionamentos nocivos terminam, ambientes carregados deixam de te prender. Esse afastamento não é obra do acaso. É Miguel limpando sua caminhada, tirando de perto quem poderia atrasar ou destruir seus planos. E talvez um dos sinais mais sutis, mas mais importantes, o senso de missão. De repente, você sente que sua vida tem um propósito maior, que você não está aqui por acaso. Esse despertar interior é Miguel lembrando que você faz parte de um plano divino e que sua existência é valiosa. Miguel também se manifesta através da multiplicação de pequenas bênçãos. Você pode não perceber, mas a comida nunca falta, o dinheiro aparece no momento certo, a ajuda chega quando mais precisa. São detalhes que, somados, mostram que você está sendo sustentado. Miguel não apenas afasta o mal, ele garante que o bem continue fluindo na sua vida. Outro sinal é quando você percebe uma força inexplicável para resistir às tentações. Aquilo que antes te dominava, de repente, perde o poder. Você começa a sentir nojo daquilo que te afastava de Deus e passa a ter prazer em coisas que fortalecem sua fé. Isso é obra direta de Miguel, cortando correntes espirituais e te libertando de vícios e prisões. Há também os sinais nos momentos de silêncio. Quando você sente paz mesmo sem respostas imediatas, quando percebe que está aprendendo a confiar sem ver, saiba que é Miguel fortalecendo sua confiança. Ele não dá todas as respostas de uma vez, porque parte da proteção é te ensinar a caminhar pela fé. Um sinal extraordinário é quando você recebe confirmações repetidas. Pode ser um versículo que aparece várias vezes, uma palavra que você ouve em diferentes lugares, um número que se repete constantemente. Isso é Miguel reafirmando algo que você precisa acreditar. E talvez o mais importante de todos, quando você sente que não está sozinho, mesmo nos dias mais escuros. Essa sensação inexplicável de que existe alguém ao seu lado, mesmo que invisível, é Miguel te lembrando que a batalha nunca será enfrentada sem ajuda. Miguel protege não apenas indivíduos, mas famílias inteiras. Muitas vezes, você verá que a proteção se estende a pessoas próximas. Talvez alguém da sua casa escape de um acidente, ou um ente querido seja curado de algo grave. Isso acontece porque, ao proteger você, Miguel também abrange aqueles que estão sob sua oração. Outro sinal é a inspiração repentina. Ideias, soluções criativas, respostas inesperadas em momentos de crise, tudo isso pode ser Miguel soprando sabedoria sobre sua mente. Ele não age apenas como guerreiro, mas como guia, mostrando caminhos que você sozinho não enxergaria. E não podemos deixar de mencionar a consciência de que existe uma guerra espiritual acontecendo.
Se você tem sentido um peso diferente, uma batalha invisível em certas áreas da sua vida, isso já é sinal de que Miguel está em ação. Ele não esconde de você a realidade da luta espiritual, mas te fortalece para que você permaneça firme. Outro sinal impressionante é quando você vê pessoas sendo desmascaradas diante de você. Máscaras caem, verdades vêm à tona, segredos escondidos aparecem. Isso é Miguel revelando para que você não seja enganado. E acima de tudo, Miguel te dá um presente raro e a paz que não depende das circunstâncias. Mesmo em meio às guerras, você sente uma serenidade que o mundo não entende. Essa paz é o selo de sua proteção. Depois de tantos sinais, uma coisa fica clara: Miguel não aparece apenas em grandes acontecimentos, mas principalmente nos detalhes. Ele está nas coincidências, nos livramentos, na coragem, nas portas fechadas, nos sonhos, na voz interior e até nos atrasos que mudam seu destino. A grande verdade é que, se você está ouvindo esta mensagem hoje, é porque Miguel já está te protegendo. Você não chegou até aqui por acaso. Ele quer que você saiba que está acompanhado, que não está desamparado, que existe uma força celestial batalhando por você a cada instante. Por isso, a partir de hoje, comece a reconhecer os sinais. Agradeça pelas batalhas invisíveis vencidas. Confie quando algo não sair como você planejou. E acima de tudo, permaneça em oração, porque quanto mais você se conecta a Deus, mais Miguel pode agir livremente em sua vida. Nunca se esqueça: você é protegido, você é guardado, você é amado. E sempre que precisar, invoque o Arcanjo Miguel. Sua espada jamais se cansa de lutar por você.